Dois tipos de justiça. E. W. Kenyon. Capítulo 2. A revelação da justiça. Nós entendemos que justiça significa a capacidade de ficar na presença de Deus Pai sem o senso de culpa ou inferioridade. Esta tem sido a questão das épocas. O desejo de se livrar da consciência do pecado tem dado nascimento a todas as maiores religiões do mundo. O Sr. Yuri, copiando Hegel, confiantemente, audaciosamente, declara que Deus não é uma pessoa e que Satanás não é uma pessoa. Então, não existindo Deus e nem diabo, não poderia haver pecado. Se não houvesse pecado, não poderia existir julgamento por causa do pecado. Se não houvesse pecado e temor ao julgamento, não haveria. Nossa declaração de que a maré não cresce não impede isso de crescer. A declaração da filosofia de que Deus não impede Deus de ser. Deus é, Satanás é, o pecado é. Mas Deus tem tratado do problema do pecado no seu Filho. Ele tem aniquilado o pecado pelo sacrifício do Filho. Ele tem feito isso possivelmente nos fundamentos legais para o homem que está morto espiritualmente em união com Satanás, tornar-se uma nova criação por receber a grande natureza e vida de Deus. Esta vida e natureza de Deus são a justiça. Consequentemente, o homem que tem recebido a natureza de Deus tem automaticamente se tornado justiça de Deus em Cristo. Ele pode até não saber disso, ele pode até não levar vantagem disso, mas isso é verdade. O domínio da consciência do pecado sobre a Igreja tem promovido, crescido e feito uma realidade pelos ministros que têm pregado o pecado ao invés de pregar Cristo e a nova criação. A consciência do pecado veio com a queda quando o homem se tornou participante da morte espiritual. Desde as épocas do universo, o homem tem estado sob frustrante maldade da morte espiritual que deu nascimento à consciência do pecado. O homem morto espiritualmente não pode ficar na presença de Deus. Nós vemos como Deus ilustrou este fato na antiga aliança. O sumo sacerdote ia ao Santo dos Santos uma vez a cada ano, e então somente quando o sangue era aspergido. O sumo sacerdote não ia ao lugar santo para adorar, mas para fazer uma expiação anual pelos mortos espiritualmente de Israel. Deus enviou seu Filho ao mundo para tornar-se encarnado, para tornar-se eternamente unido com a humanidade. Este Filho foi à cruz pela determinada permissão de Deus, tornou-se pecado, pegou nosso lugar como um substituto. Então ele venceu o inimigo e fez a justiça disponível ao homem. Uma redenção que não fizesse do homem justo seria uma mentira. Até que um homem seja justo e conheça isso, Satanás reina sobre ele. O pecado e a doença são seus senhores. Mas, no instante que ele sabe que é a justiça de Deus em Cristo e sabe o que a justiça significa, Satanás é derrotado. A Igreja não tem falado até mesmo sobre uma justiça limitada. Isso tem uma justificação teológica que não encontra a saída. A redenção de Deus em Cristo é a solução. Ela faz do homem um espírito dominante onde ele tem servido como um escravo na fraqueza. Como poderemos obter esta justiça que nos dará perfeita comunhão com o Pai, que nos dará uma consciência de dominarmos sobre as forças das trevas? Essa justiça vem a nós por aceitarmos Jesus Cristo como Salvador e confessarmos o seu senhorio sobre as nossas vidas. Quando sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que ao terceiro dia ele ressuscitou e depois guardou o pecado e conseguiu o direito de justiça como nosso substituto, quando sabemos isso e o aceitamos como nosso Salvador e o confessamos como Senhor, neste momento recebemos a natureza de Deus e nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado algum, Deus o fez pecado em nosso favor, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Temos nos tornado a justiça de Deus em Cristo. Esta justiça não é uma experiência,
apesar de dar nascimento a muitas experiências maravilhosas. É a natureza do Pai concedida a nós. Esta natureza só ganha ascendência em nós se sabermos o que Deus diz que somos: senhores, vencedores.